Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Hoje eu tenho uma convidada super especial, mas antes de apresentar minha convidada, quero falar para vocês quem eu sou a Roberta Rodrigues. Eu estou aqui na cidade de Bauru, falando diretamente dos estúdios da Brothers TV. E eu sou pedagoga, sou escritora, tenho aqui alguns livros dos quais eu tenho trabalhado, falado, ajudado crianças. Quero mostrar rapidamente eles para vocês, porque eu não quero perder tempo hoje, porque essa convidada é especial e ela tem um conteúdo muito rico. E é um conteúdo assim que muitas pessoas precisam, né? Ela é uma psicóloga, ela tem muito para nos ensinar, ela atende pessoas todos os dias, ajudando pessoas a ter qualidade de vida, qualidade emocional. Então eu quero bater um papo bem gostoso, bem legal aqui com a minha convidada. Então deixa eu mostrar rapidamente os meus livros. Eu tenho um livro sobre depressão, que se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto a minha história, minha trajetória, o que eu aprendi através da depressão. Passei 15 anos escrevendo esse livro e aqui eu falo tudo o que eu aprendi, né? Não só estudando a depressão, mas também as lições de vida que eu tirei da depressão e o que Deus me ensinou através da depressão. Então, Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé, um livro muito lindo que, se você está com depressão, você precisa ler este livro. Tenho escrito também alguns livros para crianças. Esse livro aqui se chama A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, para ajudar crianças que estão passando por essa fase de não querer ir à escola. Minha filha já passou por isso e ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola e ela aprendeu também uma grande lição de vida, a qual eu coloquei aqui dentro desse livro. Também escrevi um livro sobre bullying para ajudar as crianças que estão passando por bullying, mas também para ensinar as crianças a não fazerem bullying com as outras crianças. E se elas estiverem passando por bullying, para elas se defenderem contra o bullying, dizerem não ao bullying. Então, é um livro muito lindo, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola, que ensina como as crianças são especiais, cada uma do seu jeitinho, e para que elas também ajudem a nós combatermos o bullying. Vou deixar aí no link, toda a descrição de todos esses livros que eu estou falando aqui para vocês vai estar aí se você quiser comprar diretamente comigo, mas também você pode entrar no link para entrar e comprar pela internet. Este aqui foi um dos meus últimos trabalhos, Pedro, menino do coração nordestino. Eu falo sobre um menino aqui da cidade de Bauru, um menino que já tem 18 anos, e ele tem uma cordelteca aqui na nossa cidade, ele recebe visitações das escolas, e o Pedro, ele ensina as crianças a escreverem cordéis, ele conta sobre o Nordeste, sobre o povo nordestino, e aqui eu conto a história do Pedro, mas também sobre o povo nordestino, sobre o Nordeste, essa cultura tão linda nordestina, né, que nós temos aqui no nosso Brasil. Conto também sobre os cordéis, então é uma história muito linda do Pedro e do povo nordestino. E esse aqui foi um dos meus últimos trabalhos também, Minha Gatinha Marie, conta a história da minha gatinha que mora lá comigo, com a minha filha, né, com a nossa família. E a minha filha encontrou essa gatinha abandonada durante a pandemia, num latão de lixo. Nós a levamos para casa, cuidamos dela e a Marie se tornou, né, uma parte da nossa família que nos trouxe alegria, amizade, companheirismo. Então, uma história muito linda, uma história infantil que eu tenho certeza que os seus filhos vão gostar de ler. E o meu último trabalho foi uma coletânea de 30 histórias que contam histórias de mulheres reais, mulheres resilientes, mulheres fortes, mulheres corajosas, mulheres cheias de fé, que sofreram muitas dificuldades na vida, sofreram abusos, traumas, depressão, outras que quase passaram pelo suicídio, mas venceram, conseguiram sair, outras que passaram pelo câncer. Então, aqui tem histórias lindíssimas, histórias de resiliência mesmo, de força feminina. E você precisa ler esse livro, vale a pena. 30 histórias de mulheres reais, mulheres que transformam, mulheres que foram transformadas para transformar. Então, não se esqueça que o link de cada livro está aí, vou deixar na descrição para você entrar em contato e adquirir os meus livros, tá bom? Mas no episódio de hoje, aqui no Elas por Elas, nós temos a honra de receber uma mulher que dedica a sua vida ao cuidado do outro. Seja escutando com atenção, acolhendo com empatia, ou orientando, né, com sabedoria.
Tenho aqui comigo a Daniela Serpa, que é minha vizinha, mora ali junto comigo, né? Pertinho, a gente quase não se vê no nosso condomínio, mas somos vizinhas. Eu sei que ela é psicóloga clínica, com mais de 10 anos já de atuação. Ela é especialista em gestão de clínicas e consultórios. Ela é também gestora da área de saúde há mais de 25 anos. Ela está à frente de uma clínica odontológica e do laboratório de próteses ardentes, onde ela une, né, essa experiência em gestão com um olhar cuidadoso sobre os processos, sobre as pessoas e pacientes que fazem parte desse ambiente. Com formação sólida, né, e vasta experiência, a Daniela desenvolve um trabalho humanizado com base na psicologia fenomenológica, que eu não sei o que é isso, hoje ela vai explicar pra gente, priorizando a escuta da experiência única de cada pessoa. Ela tá me escutando agora, mas eu é que vou mais escutar hoje, né? Hoje nós vamos trocar aí. Além da atuação clínica, a Daniela coordena grupos terapêuticos para pessoas com fibromialgia, dores crônicas, muito importante isso. E ela também é voluntária no GAP, é GAP mesmo? GAP, que é um grupo de amigos do Parkinson. Olha que coisa linda, oferecendo suporte emocional a cuidadores, muitas vezes esquecidos na jornada do cuidado. Ela é criadora também de conteúdos digitais, palestrantes, aborda com profundidade temas como saúde mental no empreendedorismo, autocuidado, pertencimento. E a Daniela também presta suporte a famílias de atletas de alto rendimento, ajudando-os a manter o equilíbrio emocional e a estrutura necessária por trás das grandes conquistas. Nossa, isso é muito importante. E hoje, ela vai compartilhar aqui com a gente a história dela, essa trajetória, os seus aprendizados e a importância da saúde mental como um pilar de todas as áreas da vida. Então, Daniela, seja muito bem-vinda. Meu Deus, Rô, quanta coisa. É, eu que digo, quanta coisa. Meu Deus, que horas que eu durmo? Queria saber também. É Sobra verdade. Tempinho pra dormir, Daniela? Sobra, viu? E eu durmo bem, viu? Eu que descanso bom. de verdade. Que Mas bom. é interessante a gente ouvir outra pessoa descrevendo a gente, É verdade, né? É muito verdade. diferente de você sentar e tentar avaliar a sua própria Sim, vida, né? sim, Quando sim. você vê outra pessoa falando, você fala, caramba, Nossa, eu faço tudo isso faço mesmo. tudo isso. E eu faço Que mesmo. bom. Parabéns, Daniela. É muito legal isso mesmo. Parabéns. Eu queria te dizer que é um prazer, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Principalmente porque é um podcast só delas. Só nosso. Isso para mim é fantástico. é Eu vou te verdade. explicar por quê. Porque eu sou uma pessoa que eu passei ao longo da minha vida, eu fui vivendo com muitos homens. Eu tenho 3 filhos homens, mais o marido, e eu cresci eu vivi rodeada Sim, de homens, sim. né? E eu fui me afastando desse meu lado feminino, Entendi. aos poucos eu fui perdendo, porque eu não ia falar pro meu marido, pros meus filhos, esse batom tá bom? Eles iam falar, mãe, é tudo igual. E foi assim a vida inteira, né? O Entendi. que vocês acham dessa roupa? Essa roupa combina com esse sapato? Eu sei lá, mãe, vai Tanto como faz. você quiser, né? Eles não têm essa delicadeza. Verdade, verdade. E eu fui procurar, depois que eles cresceram, sair de casa, Resgatar resgatar isso. Ai, que esse legal. meu lado. É engraçado que foi através de um lugar que eu menos imaginava que eu fui resgatar esse meu lado feminino, que foi na religião, na minha Olha busca só. espiritual. Que coisa, né? E eu fui mesmo, realmente, tentar buscar isso, cuidando do cabelo melhor, Isso. usando maquiagem, Sim. tentando me rodear de mulheres, porque eu percebi que eu estava muito afastada Entendi. desse meu lado feminino. Entendi. Sabe? Então, é interessante hoje eu estar E aqui hoje num você tá podcast aqui. só delas. É. E eu gosto disso, eu gosto dessa sensação de que quem olhar, quem for lá vai ver mulheres. Exatamente, Cada uma com as suas histórias diferentes. Mulheres de verdade, né? De verdade que passam por lutas, por desafios. Nós somos donas de casa, mães, pois né? é. Passamos os nossos problemas de mulheres, mas somos mulheres fortes, né? Sim, Mulheres e eu vencedoras. eu assisti muitos podcasts. Não dá para assistir todos, porque Sim, são muitos, é né? verdade. Mas eu vi alguns pessoas que eu conhecia, outros que o tema me interessava bastante. Eu assisti. E você vê que, assim, a essência da mulher é essa, né? De luta, de exatamente, busca, de procura, né? Exatamente. E é muito interessante Então, isso. que bom que você Tô muito aceitou feliz de o estar convite aqui, e tá viu? aqui. Que bom. Eu queria te dizer que você é uma pessoa, Rô, que me inspira muito, viu? Muito obrigada. A gente não tem muito contato
contato, apesar da gente morar próxima, mas você é uma pessoa que eu sempre estou observando de longe. Olha só, ela escreveu outro livro, essa mulher é porreta mesmo, Muito sabe? obrigada, então, eu estou sempre Dani. observando, eu vejo essa sua movimentação. E quando eu vi que você estava fazendo podcast já há muito tempo, eu falei, caramba, mas essa mulher não para? Então, foi o mesmo pensamento. Eu falei, caramba, ela não para, ela está sempre... A gente sempre quer fazer algo mais, fazendo, né? Então, você é uma inspiração para mim, muito viu? obrigada, fico Eu feliz em muito ouvir feliz isso. também. Fico muito lisonjeada. Dani, eu quero saber como que começou seu interesse pela psicologia. Eu sempre amei essa área. Eu não fiz psicologia, eu fiz pedagogia, porque na época que eu ia fazer psicologia, fechou a turma de psicologia e só tinha pedagogia e letras. E eu falei assim, bom, letras, aí eu vou totalmente, né, para uma área que não tem psicologia. E a pedagogia tem psicologia. E eu falei, depois eu posso fazer uma psicopedagogia. Falei, e eu gosto muito de crianças, eu sou professora já há muitos anos, gosto de escrever livros para as crianças. Então eu falei, vai dar certo a pedagogia. Mas a psicologia é uma área que eu acho lindo, eu gosto muito de ouvir também, né? Acho que por isso que eu gostei de fazer podcast, porque eu gosto de ouvir. E eu queria saber como que surgiu esse interesse seu na psicologia e como que iniciou a sua trajetória. Rô, essa pergunta, eu achei que... Eu vou te falar, eu sempre imaginei assim, um dia... Alguém vai me perguntar isso e eu vou estar preparada para responder. Que porque bom. É uma história que, para mim, ela é muito importante, sabe? Eu sofri muitos abusos na minha infância. Olha só. Muitos abusos graves, até abuso sexual. Puxa vida. E foi uma infância muito difícil para mim. Eu cresci numa família, apesar de ter uma família grande, cheia de tias e avó, tios, eu cresci com uma família muito bonita, primos e primas. E meus domingos eram muito felizes. Eu era uma criança muito triste. Olha só, eu era a irmã mais disso. velha por conta disso, né? Meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Eu passei a minha infância tentando contar para minha mãe o que eu passei. Nossa. E eu não tinha jeito. Eu tentava de todas as formas, mas assim, minha mãe trabalhava muito para sustentar a família. E eu não sei se ela percebeu, a gente já teve essa conversa até. Sim. Mas eu não sei se ela percebeu ou não tudo que eu sofria. Eu guardava bilhetinhos dentro da minha gaveta de calcinha para ela achar, para ela descobrir, para ela saber o que eu tinha passado. Nossa. Então eu dava sinais. Mas eu era uma filha boa, comportada, não dei trabalho. Então nunca ninguém desconfiou, essa menina tá surtada, precisa de psicólogo. Nunca foi assim. Entendi. E eu era a irmã mais velha, eu tinha tenho mais uma irmã e um irmão mais novo. E o meu irmão começou a dar trabalho, porque a gente vivia no meio de muitas mulheres. Minha mãe falou, preciso pôr esse menino num psicólogo. Ele tinha uns 4, 5 anos. E meu irmão começou a ir no psicólogo. Entendi. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, por que você tá mandando meu irmão pro psicólogo? Eu preciso de psicólogo. Leva eu também. Mas eu tinha 11 anos, 10 para 11 anos. Minha mãe falou, Dani, você não precisa de psicólogo. Porque você não dava trabalho. Você não precisa. Mãe, mas eu preciso, eu chorei. Ela falou, tá bom, eu vou te levar no psicólogo. Marcou com a psicóloga do meu irmão e eu fui no psicólogo. Aí chegou lá, tinha uma mesa como essa, ela sentou de frente para mim e falou, Dani, a sua mãe falou que você queria conversar comigo. Nossa. O que você quer? Eu sentei na frente dela e só chorei. Chorei. Falei, não quero falar mais nada, não quero conversar mais. E fui embora. Olha. Só chorei e fui embora. Nossa. E eu saí de lá, eu fui sozinha, porque era muito perto de casa. E eu saí de lá tão aliviada, Roberta, mas tão aliviada, que depois eu falei, gente, é isso que eu quero ser. Eu quero fazer isso. Eu quero ser isso quando eu crescer. Eu quero tirar a dor das pessoas. Eu quero ser psicóloga. Então, com 10, 11 anos, eu já sabia que eu queria ser psicóloga. Que coisa. Mas, naquela época, não era fácil fazer faculdade, né? Verdade. Minha mãe trabalhando, eu estudando em escola pública, assim, que não... Largada lá na escola, né? Não era nada... Então, assim, a minha vida passou, eu casei, tive filhos. Então, quando meus filhos eram pequenos, meu marido se formou em odonto, ele fez especialização em implante. Quando ele terminou de se formar, porque ele também veio de uma vida... Eu falei, agora é minha vez. E ele sempre falou, calma, você vai dar certo. E foi isso, eu esperei ele se formar, porque nós dois viemos de uma família humilde, simples. Então, foi ele e depois fui eu. E na faculdade, eu
eu acho que foi a gota d'água que faltava para eu iniciar o meu processo de cura de tudo que eu passei. Foi na faculdade de psicologia. Fazendo faculdade. Tanto que as professoras falam assim, todo mundo que vem para a faculdade de psicologia tá tratando alguma coisa. É verdade. Tá tratando alguma coisa. E realmente eu estava. Foi no terceiro ano, conversando com uma professora, que eu comecei a conseguir falar sobre esse assunto. Que top. E aí começou meu processo de cura através de busca mesmo, né? Sim. Mas, assim, essa é a história da psicologia, como eu comecei a psicologia. Tá. Mas, falando do processo de cura, foi em outro lugar que eu me curei. Foi através da busca espiritual. Sim. Quando eu conheci, de fato, Jesus, aí eu me encontrei, aí eu me curei. Ele cura qualquer... Aí resolveu tudo. Mas eu precisei dor. passar por um processo, Olha sabe? só. Eu tive que caminhar um caminho, falar assim, não, eu preciso buscar. Sim. Então, foi através de tudo que eu passei e o final, o grande finale foi maravilhoso. A minha cura foi ele. Foi ele. Então, eu acho assim, as pessoas, eu não estou dizendo que a religião cura, ou que Deus cura, que Jesus cura, não é isso, e que a psicologia cura. Mas é um processo de busca que você acaba em algum lugar. Exatamente. Eu acabei, né, me encontrando. Sim, você se encontrou Cristo. nisso. E ele usou também, talvez, a psicologia toda aí para te ajudar. Sim, com certeza. Eu acredito nos médicos, eu acredito nos psicólogos para nos ajudarem. Mas, tipo assim, há coisas que só mesmo ele é que pode curar. Rô, nós preenche o vazio que ninguém preenche. É que nós não somos seres que a gente vive em relação a outro, Exatamente. né? A gente precisa estar, a gente não pode falar assim, eu resolvo tudo sozinha. Não, eu preciso do outro. Eu preciso cuidar da minha parte física, da minha parte emocional, da minha parte social, da minha parte espiritual. Isso. Não tem como você separar essa parte aqui, não é. É verdade. É como você ir ao médico e ele falar assim pra você, você está com problema de coração, então vamos curar só o seu coração. Isso. Não existe, o coração não está separado da pessoa. Tá existe ligado. uma pessoa ali junto. E é assim que eu trabalho na psicologia, Rô. Eu não mesmo. consigo separar a pessoa da mente, das emoções, do psicológico. Não tem como separar. Eu não vou tratar uma depressão, eu vou tratar uma pessoa. Isso. Eu vou cuidar de uma pessoa, sabe? Então não tem como separar. E tá tudo ligado, né? É verdade. Eu não misturo, eu não posso, né, misturar uma coisa com a outra. Mas quando o paciente me traz, aquele paciente me traz, eu vou te dar um exemplo, uma depressão. Tá. E ele tá obeso, ele não se alimenta, ele não pratica esporte, ele está com os exames todo errado, ele não tem uma fé, ele não crê em nada, tá tudo errado. A gente precisa pegar essa pessoa e falar, vem cá, vamos sentar e conversar? Isso. Sabe? Vamos sentar e ver. É tudo, é o todo, né? Não adianta verdade. você falar assim, então vai lá e toma esse remedinho milagroso que você vai ficar top. Não vai. Exatamente. Não vai. Isso é excelente o que você está falando, porque eu já ouvi relatos de pessoas que falaram que o médico só mandou tomar o remédio. Então. E pronto. E aí, às vezes, a pessoa fica 20 anos, 25 anos tomando remédio e ela não é curada. Por quê? Ela não tratou esse todo. Sim. Se ela está obesa, ela precisa tratar a obesidade. Sim. Se ela não tem fé em nada, ela precisa também. Por que ela não tem fé? O que ela passou que fez ela se tornar uma pessoa sem fé? Né? Então, o psicólogo está aí para isso. Agora, o médico que vai lá e fala, não, toma só esse remedinho que você vai se sentir bem. Que isso é o que fácil. acontece hoje, né? Hoje, muito. assim, a maioria dos médicos, eles são ensinados a medicar. Médico medica, né? Exatamente. E não é assim. Hoje em dia tem a medicina integrativa, Gosto muito, né? Que trata o ser humano como um todo, né? Que ela não olha separadamente, né? E é engraçado que o meu marido, ele é dentista e ele tem um laboratório de prótese dentária. E eu me lembro de ter ido um dia em São Paulo, numa médica, mas isso já vai fazer uns 25 anos. Numa dentista. A gente foi lá era uma cliente dele. Tá. E ela tinha escrito um livro que falava sobre o tratamento integrativo na odontologia. Né? E naquela época, eu achei aquilo tão legal. Eu falei, gente, mas isso faz mais de 20 anos. Olha só. E agora que a gente está ouvindo falar, né, de forma mais... Como tem ajudado. Eu me trato com medicina integrativa. Não tem como, né, você parar assim... Muito bom. Né? E você falou aí já da clínica, né? Eu ia chegar nessa pergunta, mas a gente já está falando aí sobre a clínica. E você é uma gestora, então, da clínica odontológica e também do laboratório. Sim. Quando eu casei,
Ai, Rô, é uma longa história, hein? Quando eu casei, eu conheci meu marido em Portugal. Olha que Ele legal. trabalhava lá, ele era protético lá em Portugal. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro, de Bauru. Olha só. E eu fui pra lá pra trabalhar com dança. Em São Paulo, eu trabalhava com dança, eu era dançarina. Nossa, olha só. E eu toda a fui área. pra lá pra trabalhar. E realmente fui, trabalhei e conheci meu marido lá. Quando a gente veio pra Bauru e casou. Tá. Quando a gente chegou aqui, eu não tinha espaço para trabalhar aqui. Sim. Até eu lembro que na época uma professora da USC falou: "Vem trabalhar aqui, tem trabalho". Mas eu estava com um filho pequeno e não falei: "Não, vou cuidar da minha família". E depois eu deixei. Então eu fui trabalhar com meu marido. Entendi. E aí a vida foi me trazendo para essa área da saúde, foi me trazendo para odontologia e para o laboratório de prótese. E eu acabei me envolvendo demais com isso e trabalhei ajudando ele. 25 anos já. Porque a gente precisava crescer, a gente Sim. precisava ganhar dinheiro para sustentar Claro. os filhos, né? São 3. Então eu fui ajudando ele, e acabei me envolvendo a ponto de hoje estar praticamente cuidando de toda a parte da Legal. empresa. Entendi. Então ele tem um laboratório que ele trabalha para vários dentistas aqui da região e de fora do estado, né? E a clínica odontológica. E eu que fico por trás disso tudo, porque quem trabalha com a área de saúde, normalmente eles são muito bons naquilo que eles Sim, fazem, sim. né? Eles não são gestores, né? A faculdade não ensina a gente a ser gestor Não, não. de Isso a gente não psicologia, aprende. gestor, a gente tem que Tem que aprender com a vida, né? com a vida, É verdade. tem que estudar, É. eu fui fazer isso, fui fazer uma especialização na área de clínicas e, Legal. né, para poder aprender a cuidar. Sim, Né? sim. E acabei ficando. Que legal. Acabei ficando. Mas não é ali que você clinica como Não, psicóloga. não, Aí não fora é. isso, tudo que você faz, ainda tem o eu tempo. cuido da parte da gestão, ele trabalha, ele faz o cuida de toda a parte técnica e ainda eu tenho uns horários que eu atendo Atende na os seus clínica. pacientes. Ainda tenho o GAP, né, que você Sim. falou. Aí eu tenho várias coisas que vai encaixando ali no meio dos meus horários. Os filhos cresceram, né? Nossa, que bom, né? Então vamos falar agora por partes, antes da gente chegar lá no GAP. Eu posso. Claro, essa aguinha é para você. Você falou que atua com base na psicologia fenomenológica. O que seria isso? De forma simples, explica pra gente. Vou explicar da forma mais simples possível. Tá. Quando eu estava na faculdade, nada meu é simples. Rô. Tenta simplificar Meu pra filho gente fala entender. assim, mãe, menos. Mas não tem como ser menos, tem que explicar direito. É. Na faculdade, até o 3º ano, eu não tinha me encontrado. Eu falei, gente, não é essa faculdade que eu quero fazer. Porque eu não tinha me encontrado. Porque tudo era muito técnico, muito mecanicista. Sim, sim. Era preto É só no branco. teórico, né? Era Até o muito, terceiro ano. mesmo as clínicas que tinha, as abordagens, não estava me satisfazendo. Tá. Quando eu encontrei a fenomenologia, a primeira aula, eu falei, é isso, agora sim, agora eu descobri o que eu quero. Olha só. A fenomenologia, ela não é uma abordagem mecanicista, ela não é a comportamental, ela trabalha com o comportamento que leva você a agir daquela forma. A Tá. fenomenologia não, ela não espera o teu comportamento, ela espera você trazer alguma coisa. Sim. Para mim, a gente fala que é o fenômeno em si, é o que traz, o que você me traz. Tá. Então, hoje você não vai chegar na minha clínica e eu vou falar, hoje nós vamos falar disso, Roberta. É o que você vai me trazer. Você vai chegar e falar assim, nossa, hoje aconteceu isso. Então, eu vou trabalhar em cima do que Entendi. do fenômeno que você me traz. Isso é falando de uma forma muito superficial. Entendi. Tá? E eu gosto disso. Por quê? Porque a gente respeita o limite É verdade. do paciente. Verdade. Né? Eu não vou dar tarefinha para você ir para casa. Falar, Rô, você já tá lá com a cabeça aqui, ó, cheia de coisa. Eu falo, Rô, ó, para semana que vem você tem isso. Eu não consigo com isso, porque para mim isso é muito difícil. Então, Sim. o que eu não queria para mim, eu não queria para o outro. Sim. Tem gente que não se adapta com esse tipo de abordagem, que prefere a Tá. comportamental e outras, né? Que é o psicanálise. Só que para mim não funciona, porque eu gosto de deixar você no seu tempo, no seu ritmo. Eu vou só te mostrando o caminho que você tem que percorrer. Olha, e se fosse assim? E se fosse ali? Como que era? Porque cada um é individual, É né? verdade. Cada um reage de uma subjetivo, maneira, né? Muito Então, interessante. é uma forma de você trazer para mim. Às vezes eu falo assim, aquele paciente a semana passada falou disso. Será que ele vai continuar essa semana com essa... Ele vem com uma coisa Outra coisa. completamente Olha diferente. só, tá vendo? E a gente respeita isso. Entendi. Né? Porque talvez aquilo lá já passou para Passou, ele. é. Né? Não adianta ficar batendo naquela tecla. Sim. Interessante, muito bom. Sim.
E como que é conduzir grupos terapêuticos com pessoas que lidam com dores crônicas, fibromialgia? Nossa, eu achei isso muito interessante. Olha, Rô, o grupo... É o GAP esse daí? Não, o GAP é o grupo de amigos do Parkinson. Ah, do Parkinson. O que aconteceu? Eu em 2017, 2018, eu descobri que eu estava com fibromialgia. Eu fui para uma viagem, quando eu voltei, eu fui para o hospital. Estava com muita dor em tudo, eu não sabia o que era. A médica parece falou, dengue. Parece dengue. O pessoal fala Dói isso. Dói tudo, você não sabe. Você pensa que a dor ela tá aqui, daqui a pouco ela tá lá. É horrível. Que coisa. E eu falei, não sabia o que era. E eu, fuçada do jeito que eu sou, eu falei, vou estudar tudo sobre fibromialgia. E nessa de estudar tudo, eu descobri vários grupos que tinha na internet. Só que o que acontecia? Os grupos, hoje ainda é assim, as pessoas entram no grupo para reclamar. Ah, entendi. Elas não estão buscando mudar a vida delas, alimentação, o que está acontecendo de errado para você estar com fibromialgia. Tá. Eles não querem, mas o médico disse que não tem cura. Então tá, então para sempre eu vou ser assim, como eu sou vítima e ponto final. Gente, quem está me ouvindo não é uma crítica a isso, é para abrir os olhos, sabe? É para abrir os olhos, a gente tem que parar e falar assim, tá bom, eu tenho, e agora? O que eu vou fazer com isso? Isso mesmo. Sabe? Eu sou muito otimista, muito. Então, vamos mudar isso? Tem que ter uma solução. E foi isso que eu fiz. Eu falei, não quero viver assim, não. Que top. De jeito nenhum. Imagina, ainda mais eu adoro viver, tá cheio de coisa para fazer, ficar com dor em casa. Verdade. E quantas não vezes... tem tempo para ter dor. Não posso. Muita coisa. Aí eu falei, como que eu vou fazer? Aí eu fui estudar. E, aos poucos, eu fui caminhando para a medicina integrativa. Fui achando no meu caminho a medicina integrativa. Né? Então, eu falei assim, eu até tinha um grupo que as pessoas entravam no WhatsApp, eu respondia. Só que era assim, 300 mil bom dias e 200 mil reclamação de dor. E eu falava, gente, vocês não trazem nada de novo? O que vocês querem mudar? O que a gente vai mudar aqui? E as pessoas não queriam. Eu falei, não, chega, isso está me fazendo mal. É verdade. Então, eu falei assim, eu vou trabalhar com pessoas que querem mudança do estilo de vida. Entendi. Porque não tem como você... mas o médico falou que não tem cura. Pode não ter cura. Mas assim tem como melhora, né? como uma pressão alta, um diabetes. Isso. Né? Tem como você mudar essa situação? Verdade, tem? verdade. Mas quem quer sair da zona de conforto? Sim. Né? São poucos que querem sair da zona de conforto e falar assim, não, eu vou mudar tudo. Então, tipo, uma alimentação, um estilo de vida, controle do estresse, tudo isso vai melhorar, né? Mas eu não consigo sair da cama e fazer uma academia. Levanta da cama, ao invés de comer um pãozinho com manteiga, com margarina, come uma fruta, começa a substituir aos poucos. É aos poucos, não porque vai... o corpo inflamado vai ter mais dor. Então você nunca vai sair desse ciclo, verdade. sabe? Você tem que falar chega e começar a mudar. E eu falei assim, eu vou fazer um grupo de apoio. Então eu fiz um grupo lá no Facebook, tem lá muitas pessoas, mais de 15 mil. Eu atendo as pessoas que me procuram, eu mostro como eu consegui sair. Eu não sou médica, mas como eu consegui, eu falo, olha, foi assim, mudando sua experiência. Gradativamente. Foi a minha experiência. Gradativamente eu fui mudando. Então hoje eu ajudo outras pessoas. O Fábio Manfrinato, ele fez a lei aqui em Bauru, que dá direito à carteirinha de preferencial. Muitas pessoas nem sabem, que é feito lá na Caritas. E ele fez esse projeto de lei, foi aprovado. E, na época, eles aprovaram a lei, mas não tinha quem fizesse a carteirinha. Eu fiquei lá no pé deles, um tempão na prefeitura, ligando, mandando carta, até que fizeram a carteirinha. E hoje eu ajudo as pessoas dessa forma, né? Bom, também assim, não adianta você ficar... As pessoas me ligam e falam, Dani, eu tô com fibromialgia. O que você recomenda? Eu falo, gente, eu não sou médico. Vai no médico primeiro. Vai no médico, vai ver como estão seus exames. Isso. Aí eu falo, procura um médico dessa possível, forma, né, medicina integrativa. Procura sites que falam sobre medicina integrativa. Eu recomendo isso. Legal. E dentro da psicologia, o controle de estresse e a mudança de estilo de vida. Exatamente. Eu acho que na fibromialgia é a prioridade, é mudar o estilo de vida. Isso mesmo. Que foi o que eu fiz com a minha vida. Que bom, né? bom. E melhorou. Graças a Deus. E o GAP? Conta pra gente sobre o seu trabalho no GAP. O GAP é um projeto novo, que não é meu, é da Valéria. Que também não é só da Valéria, são muitas pessoas que passaram nessa história. Já tem muitos anos, mais de 20 anos. O GAP era um grupo de apoio, eu não sei te dizer, mas era, não sei se era ONG, o que era? Era tinha um CNPJ. Tá. Mas aí começou a ficar burocrático demais, para tudo tinha burocracia, tinha que ter secretária, tinha que ter não sei o quê, e fecharam. E algumas pessoas falaram, a gente não pode fechar.
Então a gente muda, faz um grupo de amigos, né? Então hoje é um grupo de amigos. Que legal. E ele já está mais de 20 anos trabalhando dessa forma. A gente atende tem um grupo lá na Casa do Médico, que os médicos aqui de Bauru, eles dão muito apoio para a gente. A gente tem muito apoio a sociedade em geral tem dado muito apoio para o GAP. E esse grupo vinha com psicólogo, tem o psicólogo, tem a fisioterapeuta, que é a Valéria Queiroz. E eu cheguei para ajudar na época que o psicólogo estava de férias. Ele teve um probleminha de saúde e eu entrei no lugar dele. Eu percebi que estava precisando cuidar dos cuidadores. Certo. Junto com a Valéria falou, Dani, e se a gente olhar mais para os cuidadores? Porque eles ficam cansados emocionalmente e fisicamente. Não é só cansados. Assim, a gente tem que pensar que quando uma pessoa recebe um diagnóstico de uma doença como essa, a vida dela muda completamente. Verdade. Mas a pessoa que está mais próxima, Sim. os familiares, a mãe, o esposo, os filhos, a vida deles também muda. Completamente. Então, os cuidadores seriam essas pessoas próximas, não exatamente um cuidador que está sendo pago. Não, também. Às vezes pago também. Porque ele vai acompanhar o paciente. E chegar lá, ele vai ficar ouvindo coisas que, de repente, nem interessa tanto para eles. Então, a gente falou, vamos pegar essas pessoas e olhar para elas. Sim, sim. Vamos dar uma atenção para essas pessoas? Porque, Rô, qualquer pessoa que está cuidando de alguém, ela adoece junto. Nossa, com certeza. Ela adoece junto. Uma mãe que tem um filho dependente químico, né? Alguém, um pai... Isso. É verdade. A pessoa adoece junto. Adoece mesmo. E ninguém olha para essas pessoas, sabe? Então, a gente teve esse cuidado de cuidar dessas pessoas. Que lindo. É legal, porque o GAP, apesar dele não estar formalizado como uma associação, alguma coisa assim, a gente tem simpósio. Agora, em setembro, vai ter gente de Ribeirão Preto. É uma coisa bem legal mesmo. Top. E até eu convido as pessoas, quem souber de alguém que tem Parkinson ou que conhece um parente, um amigo... Sim. As reuniões são nas quartas-feiras lá na Casa do Médico. Gratuito, lá na Casa do Médico, às 2h. Nossa, muito bom. Depois também, se quiser me ligar, eu posso passar mais informações. Nós vamos deixar aí seu contato aqui na descrição desse vídeo, caso as pessoas tenham dúvidas, né, para entrar em contato. Principalmente por o simpósio, é muito legal participar, saber o que está acontecendo, as novidades na área, né, para quem... Porque tem sempre está saindo alguma coisa nova, né? Nossa. Então, é muito legal. Que muito legal. Bom. E vamos falar, então, sobre os atletas. Olha, que pena que eu te encontrei só agora. Porque eu tenho um filho, né? Eu tenho 3 filhos e o filho do meio, ele era atleta. Eu já contei isso diversas vezes aqui em alguns podcasts que eu trouxe já fisioterapeuta e tal. E nosso filho se machucou várias vezes por causa de ser um atleta. Hoje ele já não está mais no esporte, por causa de muitas lesões que ele teve. E ele não teve esse cuidado, né, do emocional. Nós também não tivemos, né, alguém para nos orientar emocionalmente, mas ele precisava de cuidados emocionais na época. Sim. Nós tentamos ajudar da nossa maneira, como pais, aconselhando, dando forças, falando não desista, aguenta firme, vai dar certo. E eu acredito que ajudou muito, mas ele teria precisado de uma pessoa para tirar os medos, sabe? Porque ele ficou com alguns medos depois das lesões, que ele falou que demorou muito para ele conseguir vencer esses medos. Tipo, o medo de se machucar de novo, sabe? Qual que é Ele jogava basquete. Basquete? Ele jogava basquete. Então, ele se lesionou e ele falou que, às vezes, ele ia fazer um movimento e ele lembrava do trauma, dele caindo, dele machucando. Nossa. E aí ele não fazia mais aquele movimento, sabe, no esporte. Aí ele fazia outro. Então, ele começou a não ser mais um atleta de alta performance por causa disso. Sim. Ele talvez teria precisado de uma ajuda, mas nós, ignorantes, vamos assim, né, não pensamos que talvez ele precisasse. E você tem acompanhado famílias de atletas de alto rendimento, né? Como que tem sido esse trabalho? É que, na verdade, falando do seu filho, essa ajuda já deveria ter sido feita antes dele se machucar, antes das lesões. Já ele como atleta, né? Sim, porque se ele tivesse com o psicológico dele forte, ele conseguiria sair
bem dessa, Sim, né? sim. Então, isso vale para ele, vale para qualquer Com pessoa, certeza, qualquer com profissão, certeza. qualquer área. É. Se a gente está com o nosso psicológico forte, a gente dá conta dos problemas que vão surgindo. Ele tem um psicológico muito forte, assim, admirável. Sim. Mas ele precisava de ter Sim. tido mais... Uma ajuda extra, vamos Sim. dizer assim. O atleta, quando ele já está no alto rendimento, ele já tem um psicológico forte. Porque para você passar aquela barreira... Tem que aguentar muito firme. Tem que ser... Eu comecei com tudo isso, Rô. O meu filho, ele é atleta de alto rendimento. Ele também é. Do judô. E quando ele começou, né, ele começou no SESI. Eu sou muito grata pelo SESI. Ele está ainda no SESI, porque o SESI deu tudo o que ele precisava. Todo o suporte. Todo o suporte que ele precisava desde o começo. Ele começou no SESI com... acho que 6 anos. Uau, ele está com 20. Ele é filhote do SESI, é cria do SESI. E o SESI sempre deu o maior apoio, dá ainda para os atletas, bom, sabe? É muito bom. Só que como ele... quando a gente põe um filho no esporte, a gente põe por outros motivos. Sim. Você não fala assim, meu filho... Salva alguns pais, né? A gente não põe ele no judô porque, meu filho vai ser um campeão olímpico. Ou no futebol, meu filho vai ser o Messi. Alguns pais, sim. Mas a gente põe porque a criança precisa de esporte, né? Para saúde, para mente, para socializar. Porque ele gosta muito daquilo. Porque ele gosta daquilo, né? Então a gente... ele quer fazer ginástica artística? Vamos pôr na ginástica artística, né? Então a gente põe... Quando ele é pequeno, você põe o seu filho no esporte, você matricula por outros motivos. Exatamente. Só que aí a vida vai tomando... Aquilo lá vai tomando uma proporção que você fala, e agora? Às vezes ele vira um atleta de alto rendimento, né? Às vezes ele tá num caminho e tá se destacando. Isso. Né? E você fala, e agora? E será? Mas e a escola? Exatamente. Como é que vai ser a escola? Meu filho vai parar de estudar? Aí você fala, não, meu filho não vai ser atleta. Eu passei por isso. Ao mesmo tempo que eu queria, porque eu achava aquilo muito legal, né? O meu filho tem 20 anos, se transformou num homem íntegro, numa pessoa que anda reto, de caráter. Por causa do disciplinado, né? Então, por causa do judô. Esporte e disciplina. Sim, por causa do judô. Então, eu e meu marido, a gente teve muitas dúvidas ao longo dessa trajetória, né, dele, de pequeno, até quando ele começou a falar assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Porque como você lida com isso, né? Verdade, não, senhor, vai fazer faculdade, vai estudar, né? Então, os pais ficam muito perdidos. Sim. Então, eu tô terminando um livro exatamente sobre isso, tô terminando. Que legal. E eu trago aqui depois para você. Tá bom. Então, você tem ajudado as famílias e, às vezes, também o atleta. Sim. Principalmente do judô, que é a área que eu tenho experiência. Então, quando é a hora de federar um atleta, para que federar? A gente ouviu falar de federação, a gente nem sabia o que era. A gente esperou federarem ele, porque a gente podia ter feito diferente, talvez, né? Ou não. Sim. Então, a gente não sabia de nada, a gente não sabia o que era um kimono, não sabia para que comprar o kimono trançado, kimono não sei o quê. Nós passamos por isso no basquete. A gente não sabia. Ele falava, mãe, eu preciso de um kimono trançado. Eu falava, mas aquele ali tá muito bom. Não, o que você tem tá muito bom. Imagina, pra que gastar dinheiro com isso? Sim. Então, é um processo que os pais ficam perdidos, né? Entendi. E realmente era o que meu filho queria pra vida dele. É o que ele tá vivendo hoje, né? Então, por conta disso, eu fui também estudar e aprender e entender. Famílias. E hoje eu ajudo pais que estão passando por isso. Que bom. Né? Porque pode ser só de forma lúdica, de forma o esporte, mas pode ser uma carreira. Carreira, né? Verdade. Pode ser uma Ele carreira. queria que fosse uma carreira, mas Deus tinha outros planos. Tem esses também, né? Sim. Deus mudou os planos dele, mas graças a Deus ele aprendeu muitas coisas que ele usa hoje para a profissão dele. Essa disciplina, essa resiliência, fez ele se tornar um homem decente, íntegro que ele é. Eu sempre falo assim para os pais, não interessa qual é o esporte. A primeira coisa, começou a andar, põe no esporte. É verdade. Já dá, é muito vai bom. pro esporte. É muito bom. Não espera precisar de médico, de psicólogo. Põe no esporte. Esporte resolve tudo. É verdade. Tudo não, mas metade dos problemas já resolve. Eu concordo, é muito bom. Eles gastam energia, eles aprendem a socializar, aprendem a pedir desculpa, trabalhar em equipe. Eles aprendem muitas coisas, é muito bom. É muito bom. E aí eu acabei me aperfeiçoando um pouquinho mais nessa área para poder ajudar outras pessoas também. Muito bom, Dani. Né? Dani, vamos agora para um bate-volta.
Tá bom? Ó, a gente já tá quase Vou até tomar uma terminando. água. Toma aí, a gente tá quase terminando nosso podcast. Você viu que passa rápido. Dá vontade Passa de falar mesmo. bastante, conversar bastante. Nós vamos ter que marcar outro podcast, outro dia. Vamos. Às vezes você pode escolher um tema aí que você queira falar, legal. sabe? E a Ih, gente tem vem tanta e coisa. conversa bastante sobre um tema só, Sim. né? Porque hoje a gente já tá conhecendo um pouquinho da Dani, da família, da carreira. Vamos agora no bate e volta. Você estava falando aí, a minha primeira pergunta do bate e volta é um livro que te marcou. Acho que você vai falar desse daí que você está lendo. Não, Ou hein? tem outro? Um livro aí que te marcou, Dani. Olha, eu vou te falar e vai ficar meio clichê. Não tem problema. Mas eu li tanto já. Eu já li tanto, mas já li Imagino. tanto de tudo que você imaginar. Olha, eu vou ser muito sincera. Eu li já desde livros de alemão, para aprender alemão, até livros de bruxaria. Olha na só. minha vida inteira. Que coisa. Mas hoje, se eu tivesse que indicar um livro, eu ia falar para você ler Eclesiastes. É o livro da Bíblia. Eu vou te falar, e não é só porque é um livro da Bíblia, tá? Não tem a ver com o meu lado espiritual. É um livro de ensinamentos, Você né? sabe que quando eu li Eclesiastes, eu não era convertida ainda. Eu queria que todo mundo lesse. Olha só. Eu fiquei apaixonada. Não, é Gente, demais. além de ser um livro muito interessante pelo conteúdo, Poético. eu via poesia. Ele é poético, Gente, que é livro verdade. mais poético. Eu falava, gente, vocês têm que ler, é muito lindo. Não, é impressionante. Eu recomendo Eclesiastes. Top. Quem não E aí, sabe... quem aproveita e lê o resto. já leu o também. resto. É verdade. Para quem não sabe, Eclesiastes Está é na um livro Bíblia. da Bíblia. É um dos livros que Muito compõem a bom, Bíblia. Muito bom, Dani. Dani, uma causa que você abraça, assim, de olhos fechados. Minha família. Ai, que lindo. Isso A minha mesmo. família. Muito bom. Um lugar que te traz paz. Um lugar, tem tantos lugares que me traz paz. Eu acho que eu não vou poder te dizer um só, não. Um só. Porque acho que a paz está dentro da gente. É verdade. Se você está em paz, você está em paz em qualquer, Em qualquer lugar. Em Isso, qualquer boa, lugar, boa né? resposta, é verdade. Mas acho que a casa da gente é um... A casa da gente é um lugar. Olha, lá onde nós moramos. Ali é muito ali bom. é muito bom. O meu quintal é uma floresta. É verdade. Quando eu acordo de manhã, eu escuto aqueles passarinhos, eu falo, gente, eu fui muito abençoada. É verdade, é verdade. Então, aquele lugar, aquela floresta me dá muita paz, É me traz verdade. muita paz. Graças a Eu Deus. agradeço todos Eu os também. dias por morar lá. Eu também, também. Um desafio que virou uma conquista para você. Ai, Deus, criar meus 3 filhos. É verdade. Foi uma conquista. Hoje são 3 homens. Graças a Deus, né? Muito bem criados, muito Que bom. educados. São 3 bons partidos. Que bom, olha, que bom. São 3 bons partidos. Olha, eu tenho uma filha solteira ainda. Eles estão atrás, viu? E para que não querem casar agora. Querem? Ninguém tá falando de casar, ninguém tá falando de neto, ninguém que tá falando pena, disso. né? Graças a Deus. E sua Mas filha nós, é linda. mas nós temos que criar nossos filhos para isso mesmo, eu né? sei. O meu mais velho, Dois. ele quer casar, mas ele fala, mãe, tá difícil, hein? Meus 2 casaram, meus 2 meninos já casaram, agora tem só a minha filha solteira e nós temos que criá-los para isso mesmo, para eles quererem ter família, Sim, né? sim. Família, bênção de Deus. E trazer uns netos É também. verdade. Uma mulher que te inspira. Eu já falei que você é uma, Ai, né? muito obrigada. Você é uma, mas uma mulher que me inspira. A minha mãe, seria muito clichê eu falar, né? Minha mãe é muito inspiradora. Minha mãe passou por com muitas certeza. coisas que a gente olha para trás e fala, meu Deus. Que linda. Minha mãe é uma... Mãe, Isso, você. manda um beijo pra mãe É aí. você. Isso aí, muito bem. Um aprendizado que veio da dor. Um aprendizado que veio da dor é que dessa vida a gente não leva nada. É verdade. Isso veio da dor, de muita dor que eu passei ao longo da minha vida. E chegou um dia que eu falei, gente, nada tem sentido, nada faz sentido, assim, não tem nada que é financeiro, nada, todo esse sofrimento que a gente passa. Primeiro porque essa vida é passageira, a gente, né, não leva nada daqui. Sim. Então ficou um aprendizado para mim que nada, tudo é passageiro. Isso mesmo, Dani. A gente tem que estar focado nas pessoas que estão ao nosso redor. Essas são as mais importantes. Nas pessoas que te amam, nas pessoas que você ama. Mesmo que aquela pessoa não te ame, você continua amando. Sabe? As pessoas que estão ao nosso redor mesmo. E cuidar delas, no que está aqui, ó. Se eu cuidar dessas aqui que estão do meu lado, ela vai transmitir para os outros e para os outros. Né? Não, é só isso aqui. A gente só tem que cuidar daqui, ó, ao redor. Não se preocupar muito além, não, porque isso gera ansiedade, gera tristeza. A gente tem que fazer para quem está aqui, ó. Tá na tua frente, ajuda. É isso mesmo. Cuida. É isso tá mesmo. na tua frente, cuida. Isso mesmo, Dani.
Uma prática de autocuidado agora, né? Que você falou, que voltou aí pra feminilidade, que você não abre mão mais. Um autocuidado que você não abre mão. Eu não sou muito vaidosa. Sim, um autocuidado não depende de uma maquiagem. Autocuidado é como nós falamos, boa alimentação, atividade física, né? Eu sou preguiçosa. Não me escutem. Quem tá me seguindo agora, não me siga. Eu sou muito preguiçosa. Eu amo dançar, mas esse negócio de ir pra academia, ficar lá suando... Cada um gosta de fazer uma coisa, né? Eu gosto de dançar. Caminhada. Eu gosto de fazer coisas que não são metódicas, sabe? Todo dia a mesma coisa. Eu sou muito problemática com isso. Mas eu gosto de uma boa alimentação. Isso. Eu gosto de estar com as pessoas da minha família reunida. Eu não tenho muita... Eu não sou uma pessoa difícil de agradar, sabe? Eu deveria ser um pouco mais ser um pouco mais exigente comigo mesma. Você é mais simples. Eu sou muito simples. Mas é bom ser assim. Eu gosto de comer arroz, feijão, ovo, salada de tomate. Não sofre quem é assim. Muito bom. Eu gosto dessas coisas. Eu sou bem simples. Que bom, Dani, que bom. E para nós terminarmos, a psicologia para você, o que ela é? É tudo. É tudo não, é quase tudo. Eu amo, Rô. Que bom. Eu amo, porque foi uma conquista muito difícil a psicologia. Eu fiz 5 anos de faculdade com filhos pequenos. Sim, 3 filhos, né? Um carro, meu marido ia me levar, ia me buscar. Uau. Às vezes 11 horas da noite, com os filhos dormindo no carro, para não deixar em casa sozinho. Foi um sacrifício para os dois, né? Foram, assim, anos meu filho fez catecismo na época, meu marido tinha que levar, e eu lá na faculdade, meu marido ia jogar bola, sofreu acidente, eu lá na faculdade. Tudo foi muito difícil na minha faculdade. Então, e a dele também foi. Então, eu tenho muito apreço, muito carinho pela... E a psicologia me ensinou muita coisa. Que bom. Cada paciente que eu atendo é um ensinamento. Todas as pacientes eu aprendo o tempo todo. Imagino. É uma delícia, é uma delícia. É uma delícia trabalhar com grupo, principalmente o grupo de apoio, por exemplo, quando as pessoas estão dispostas a mudar, estão dispostas a tentar mudar, porque nem sempre a gente consegue, mas elas estão dispostas, eu não quero mais isso para mim. E é tão gostoso ver aquela pessoa crescendo, desabrochando, florescendo. Sim. É muito linda, a psicologia é muito linda. Que top, Dani. Dani, e que mensagem você deixaria agora, então, assim, agora para a gente finalizar mesmo? Para as mulheres que estão nos assistindo, você olha aqui para essa câmera aqui e deixa aí uma mensagem final para as mulheres aqui, para o nosso Elas por Elas. Olha, eu vou deixar uma mensagem para as mulheres pensando na vida que eu levei, sabe? Que foi uma vida difícil e que eu nunca desisti de conseguir aquilo que eu queria. Às vezes é um pouco difícil, às vezes parece que a gente dá um passo, volta 3... Às vezes parece que você não vai chegar onde você quer. Só que a gente tem que sempre pensar. Eu lembro sempre eu tenho uma visão de um desenho que eu vi, que era um rapaz tentando com um machado encontrar um ouro e faltava só mais uma machadada para ele chegar lá e ele desiste. Então, não desista, porque falta só mais uma, sabe? Os meus filhos me ensinaram a ser disciplinada, me ensinaram a não desistir. Os filhos ensinam muito a gente, certeza. Né? Então, não desiste, nunca, não desiste. Só conserta ali o caminho, às vezes tem que dar uma ajustada, mas não desiste. Vai, segue, porque pode estar perto, pode estar a uma gota de você chegar. Nossa. Então, não desiste. Que top, Dani. Não que desiste. Lindo, que lindo. Vamos terminar com essa mensagem aí. Sim. Não desista, Não desistam, né? gente, não eu desistam. sempre falo aqui no nosso podcast que a vida vale a pena. Viver vale a pena. Às vezes nós estamos passando por dias difíceis, às vezes nós estamos lá embaixo, assim, mas vai chegar um dia que você vai conseguir subir na montanha, né? E vai poder ver a paisagem linda, todo o sacrifício de ter escalado aquela montanha, um dia vai valer a pena, você vai falar, uau, olha que linda essa paisagem. Então a vida é assim, né? Cheia de escaladas, mas um dia a gente alcança o topo. E a gente tem que pensar, sabe, Rô? Às vezes a gente já está lá no alto da montanha e não está dando valor, não tá de olhos fechados. É só isso, né? Tá de olhos fechados. Sim. Abre os olhos para aquilo que você já tem. Com certeza. E às vezes tem tanta coisa importante, bonita do seu lado, que você não está enxergando, é verdade. Né? Então, também a gente às vezes está tentando chegar naquela montanha e você já está no alto de uma grande montanha e não está percebendo, para mim, né? ter saúde já é o alto da montanha. Né? Nos dias de hoje, a saúde é a coisa mais importante que nós temos. Verdade. Então, estar vivo, com saúde, respirando, sem ter que viver tomando medicamento, sem estar lá no hospital, fazendo uma hemodiálise, sofrendo, né, por outra doença qualquer, você estar com saúde já é
Às vezes a pessoa... Uma benção. Porque às vezes, Rô, a pessoa tá lá fazendo hemodiálise... E ainda tá feliz, né? Tem gente que dá um baile de alegria na gente. Cheio de garra, cheio de... Vai com confiança. É lição de vida. Né? Tem gente que dá lição de vida então, na gente. A gente tem que só agradecer, É isso aí, agradecer por estar vivo com saúde. Então, meninas, não desistam. Vocês que estão assistindo aí nosso podcast, força na peruca. É para você essa mensagem. É exatamente para você. Não desista. Não desista. Muito bem. Dani, muito obrigada pela sua presença. Amei conversar com você. Foi muito gostoso. Venha outras vezes. É só combinar comigo. Vou marcar para você vir aqui mais vezes e falar sobre outros assuntos da psicologia que estão em alta hoje em dia, né? Problemas emocionais que as pessoas têm te procurado muito e que você vê que precisa realmente de um olhar atento, de uma conversa, de uma exposição maior, né, para nós falarmos a respeito. Eu falo, sabe, Rô, que na questão da psicologia, eu bato muito nessa tecla, não espera as coisas piorarem, né? Sabe? Não fica pensando assim, eu dou conta sozinha. Isso. Sabe? Se você tiver com um problema no rim, você não vai falar assim, eu dou conta sozinha. Isso. Você vai ao médico. Exatamente. Né? Se você está com muita enxaqueca, você fala, eu preciso ir ao médico. As questões emocionais é a mesma coisa. Você está deprimida? Vai no psicólogo. Às vezes você não vai precisar ficar lá 10, 20, 30 sessões. Às vezes, uma sessão ou duas, você foi lá, chorou e pronto. Aqui é melhor. Às vezes é uma sessão. Exatamente. Quantos pacientes que falam assim, Dani, na primeira sessão eu saí de lá, já saí diferente. Tá vendo só? Né? Então não espera as coisas piorarem. Às vezes é um ajuste. Às vezes são ajustes que a gente tem que dar na vida. Sabe quando você está indo para uma viagem, você está indo, você fala, não, acho que não é por aqui. Você virou ali, mudou, achou o caminho. Ajusta a rota. É isso mesmo. Né? Não espera as coisas piorarem, não. Top. Muito Foca bom. ali e vai, né? Não espera ninguém pegar você pela mão e falar, vamos que eu vou com você. Não, fala assim, eu vou. É verdade. Eu vou porque eu não quero mais isso para mim. É verdade. Então, mas um dia que você quiser vir aqui para falar sobre isso, estamos aqui para falar mais sobre esses assuntos. Tá bom? Então, um beijo no coração, leva um abraço lá para sua família. Foi um prazer. A gente vai se encontrar lá pelo condomínio uma hora dessa, tá bom? Numa festa junina. Então, um abração. Obrigada, Dani. viu? Obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Mulheres, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse podcast, desse conteúdo, compartilha, né? Compartilha aí para as amigas, para os familiares, compartilha para as mulheres que você conhece, que sabe que está precisando, né? Ouvir essa palavra de hoje, não desista, viver vale a pena, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!